Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle Rocha. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Por aqui eu compartilho bem-estar, saúde, beleza, estética. E lá no meu Instagram eu também compartilho isso, só que muito mais. Então, quem ainda não me segue, corre lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo para facilitar para vocês. É só clicar e vocês já vão ser direcionados no meu Instagram. Todo dia tem uma dose diária de motivação, de bem-estar, de saúde e disciplina, né? A disciplina é a chave de tudo. E hoje nós vamos falar de um assunto que para mim é muito relevante, que foi a virada de chave no meu processo de emagrecimento e ganho de massa muscular, que é o vício em açúcar, em docinhos. Sofri muito com isso. Fazem 4 meses agora, dia 5 de novembro, no dia do meu aniversário, eu vou completar 4 meses sem açúcar. E pra mim, gente, é inacreditável. A palavra é inacreditável, porque eu era viciada. Eu comia doce quando eu tava estressada, quando eu tava feliz, quando eu tava alegre, quando eu tava triste, quando eu tava ansiosa, quando eu não tava ansiosa. Doce era motivo para comemorar e motivo para sofrer. Quando eu tava para baixo, docinho ajudava ali. Quando eu tava feliz, docinho para comemorar. Não é uma coisa que faz bem para nossa saúde ingerir tanto açúcar. O açúcar não traz benefício nenhum para o nosso organismo, a não ser aqueles poucos segundos de bem-estar, de liberação de neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina. Por ele ter essa capacidade de liberar esses neurotransmissores, ele causa sim vício. Não vou aqui comparar o açúcar com nenhum tipo de droga, mas para mim o açúcar ele é viciante. Além de tudo isso, são calorias vazias que vão direto para o nosso depósito de gordura. E aí quem sofre se matando na academia depois, quem que é? Quem que é? Nós. Vamos lá então. 5 passos que me ajudaram demais a manter o foco para não voltar, para não recair, consumir açúcar. Hoje eu já não sinto mais vontade, eu posso sair, estar numa roda de amigos com todo mundo com seu brigadeiro na mão, com seu beijinho na mão. Eu não sinto mais vontade. Isso vem com o tempo, veio para mim virar para vocês também, e eu consegui atingir isso com a ajuda desses 5 passos que eu vou falar para vocês, entregar para vocês aqui, tá? Sem contar que todos os dias surgem insights e eu gosto sempre de ir registrando lá no Instagram, porque fica tudo guardado. Aí, se algum dia eu esqueço, ou se algum dia por acaso eu tiver uma recaída, é uma forma de eu mesma ir revendo os meus stories e ver os benefícios que o não consumo de açúcar trouxeram para mim. O primeiro passo é saber o motivo real para eu querer parar de consumir. Ele te prejudica? Você quer consumir ele todo santo dia como eu queria? Eu era assim, gente, eu queria consumir todo santo dia. Era horários assim, 4 horas da tarde e 7, 8 horas da noite. E eu ficava fuçando iFood, fuçando, sabe assim, procurando o menos pior. E quando se trata de açúcar, não existe o menos pior, né? Ele não faz bem nenhum ao organismo. Nunca conseguia manter a dieta, porque todo dia quebrava a dieta comendo um docinho. E aí já vinha no dia seguinte aquela sensação de, poxa, ontem eu não consegui, então hoje eu não vou conseguir mesmo. Então abandona isso daí e vai ser feliz, né, comendo seu docinho. E era sempre assim, era um círculo vicioso. Quando eu percebi que eu era compulsiva por doce, que eu tinha aquela fome específica do açúcar, que não era uma necessidade real, era algo da minha cabeça, era uma necessidade que eu tinha criado com o consumo diário, né? Aquele vício, porque o vício é uma coisa que você faz repetidamente. E como eu queria sempre o doce, o doce, o doce, eu viciei, eu era viciada no doce. E o meu organismo, inflamadíssimo, ele implorava pelo docinho todos os dias, né? Ele ficava pedindo, ai, me dá, me dá, me dá, me dá. E eu tinha que dar, eu não aguentava. É o que eu falo sempre no meu Instagram. Não pensem que vocês são fracas, vocês não são fracas. Vocês deixaram o seu organismo mal acostumado. E ele fica pedindo, pedindo, pedindo. Aí tem uma hora que ele cansa de pedir, ele implora. E aí a gente vai lá e compra o docinho. E a gente vai lá e se afoga no docinho, né? Tortinha pra lá, tortinha pra cá. E isso acontecia muito comigo. Tive muitas recaídas, várias vezes eu consegui cortar 3 dias sem comer doce, depois voltava pior. Mas aí eu entendi que essas recaídas, cada vez que elas aconteciam, elas me deixavam mais fortes, porque eu ficava tão frustrada de não conseguir. Eu falava, como é possível eu não conseguir
deixar de comer o bendito docinho. Frustração atrás de frustração, eu fui tendo força para entender o motivo real de eu não querer consumir açúcar. Eu não serei controlada por ele, ele não vai me controlar. Eu tenho o controle de mim mesma e não ele. O segundo passo que me ajudou muito, 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 muito foi desinflamar o meu corpo. Isa, e como você fez isso? Eu não vou dar shots milagrosos, não vou falar acorde todo dia e beba água com limão, vinagre, não sei o que tem, sal de flor. Não. São dicas simples. O primeiro de tudo, água. Beba muita água. Quando você decidir que você quer tirar o açúcar, beba no mínimo de 3 a 4 litros de água por dia. Segundo, evitar não só o açúcar, mas também os industrializados. Tem muitos conservantes, tem muitas coisas que não fazem sentido nenhum para nossa alimentação, mas a gente acaba consumindo por quê? Pela facilidade. Optem por legumes, arroz, feijão, proteína, tá? Franguinho, ovo, carne. Optem por coisas boas que vão nutrir o seu corpo. Pare de entupir o seu corpo e comece a nutri-lo. Quando você começar a nutrir, retirar excesso de industrializado, eu não tô nem falando do açúcar, tá? Eu tô falando de industrializados, embutidos, bolacha, salgadinho. Quando você tirar industrializado, o seu corpo também desinflama, não é só com a retirada do açúcar. O industrializado também inflama muito o seu corpo. Então, quando você retira ele, você já começa ali um processo de desinflamação. E um ponto que eu acho muito importante de falar, o corpo inflamado implora por mais inflamação. São passos simples, tá? Beber água, reduzir industrializados, consumir mais proteína. Se possível, retire também excesso de sódio, não estamos falando dele, mas se possível, retirem também. Terceiro passo, e é tão importante e libertador ao mesmo tempo, que é aprender a dizer não. Isso é muito importante. Eu sofri um pouco de intolerância. Muitas pessoas intolerantes que falavam que, ai, isso é um exagero, ai, não precisa disso, ai, o que tem é um docinho só, ai, a gente vive uma vez só na vida. Eu tive muitas pessoas falando isso e tem até hoje, tá? É que hoje eu lido, assim, com uma calma e uma paciência que às vezes eu não acredito que eu tenho tanta paciência assim para lidar. Não sejam grosseiros. Um familiar vir te oferecer, ai, come um docinho aqui. Ai, não quero. Você não tá vendo que eu tô de dieta? Você não tá vendo? Não, não sejam grosseiros. Falem com calma. Então, aprender a dizer não em ambientes familiares, em ambiente de trabalho, amigos. Aos poucos, eu garanto para vocês, as pessoas vão se acostumando e vão parar de ficar insistindo, tá? Mas é o que eu disse, falem não com educação, não sejam mal educados. As pessoas até vão se inspirar em você, porque você não vai tratar aquilo com grosseria. Faz bem pro meu corpo não consumir açúcar. Eu tô me sentindo muito melhor, mais disposta. Então eu não quero quebrar esse bem-estar que eu tô sentindo por conta de um docinho. As pessoas vão entender e vão até se inspirar em vocês com o tempo. Quarto passo que me ajudou muito a deixar de consumir açúcar: mudança de paladar. O meu paladar estava acostumado com sabor doce, com sabor adocicado. As minhas papilas gustativas estavam assim, muito acostumadas com esse tipo de sabor. Eu comecei a estimular mais no meu paladar o sabor azedo, o sabor amargo, outros tipos de sabores para quebrar um pouco ali com aquele sabor doce. E no fim eu acabei percebendo que o sabor doce, ele é meio que um anestésico, porque o doce, ele é um sabor tão forte, ele é um sabor que rouba tanto ali o seu paladar, que você nem lembra mais como que é o amargo. Tem pessoas que até hostilizam o amargo. Café amargo, nem pensar, gente, eu amo café amargo, eu amo, mas no começo eu odiava, é tudo hábito. Quando você estimula o seu paladar para outros sabores, além do doce, como o azedo, como o amargo, por exemplo, você pega o hábito. Hoje eu amo azedo, eu sempre gostei. Eu falava que os meus sabores favoritos eram doce e azedo. E hoje os meus sabores favoritos estão entre amargo e azedo, tá? Sabor amargo não é ruim, você que não está acostumado a ele. Isso vale para o doce, isso vale para o salgado.
vale para todos os tipos de sabor. E isso é muito interessante, é muito bacana você comer a comida sentindo o sabor real dela e não aquele sabor anestesiado pelo doce. O quinto e último passo que me ajudou muito a parar de consumir açúcar entra um pouco em contradição com o anterior, que é mudar o paladar. Porém, gente, nós não somos de ferro, nós não somos robô, não é de um dia para o outro que você vai deixar de consumir açúcar. É muito difícil. Então eu quis trazer para vocês esse quinto passo, porque eu acho muito interessante, que é doces zero açúcar. Lá no meu Instagram vocês vão encontrar várias receitinhas que nem parece que é zero açúcar, são doces deliciosos. Então, o ideal é você ir realmente mudando o seu paladar para você ir perdendo aquela vontade do paladar só doce, aquele doce que chega a arder. E vocês vão perceber que os doces zero açúcar, pelo menos os que eu posto lá no meu perfil, eles não têm esse doce ardido. Ele não é aquele sabor doce que você come até faz tum, sabe assim, sabe? Não, ele é um doce, realmente é um doce zero açúcar, não contém açúcar, não contém picos de açúcar no sangue, ele não vai oferecer isso para o seu organismo, mas ele mata a nossa vontade, ele sacia aquela vontade. Hoje eu costumo até falar lá no meu Instagram, meninas, eu faço esses doces zero açúcar para vocês terem essas substituições mais saudáveis no seu dia a dia, porque eu não sinto mais vontade. Tanto que eu faço mais os doces zero açúcar quando tem gente em casa para comer, porque eu não tenho mais tanta vontade. São todos deliciosos. Vocês vão se surpreender a hora que vocês verem lá. Tem paçoca, tem prestígio zero açúcar, sonho de valsa zero açúcar, sorvete zero açúcar, tá? Tudo uma delícia, vocês vão amar, vocês vão se apaixonar, depois me contem. Porém, é o que eu disse, é preferível que vocês mudem o paladar, mas quando tiver aquela vontade, para evitar de cair no açúcar que vai te dar aquele pico de insulina no corpo, que é um assunto para outro vídeo, que é um assunto muito importante também, que eu estudo e me apaixono cada dia mais por como o nosso organismo, ele é totalmente, tá? Totalmente direcionado pelos nossos hábitos alimentares e como quando a gente deixa de ofertar esse açúcar para o nosso organismo, ele tem muitos benefícios, tá? O açúcar só causa malefício, gente. Hoje eu não enxergo nenhum benefício no açúcar, de coração. Eu não tenho pretensão nenhuma de voltar a consumir. Principalmente depois que eu aprendi a fazer esses docinhos zero açúcares. E são doces que dá para você fazer para levar numa reunião de família, numa reunião de amigos, dá para você ser feliz, sem passar vontade de nada. Eu prefiro que vocês mudem o paladar de vocês, acostumem-se mais ao sabor amargo, ao sabor azedo, mas quando bater aquela vontade, eu quero que tenha ali doces saudáveis, fáceis e rápidos de fazer para matar aquela nossa vontadinha de doce.